Boa tarde, povo lindo, boa tarde. Estamos aqui para mais um dia, né, de leitura do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel. Hoje, num lugar diferente, né? Estou na casa do meu filho Rodrigo. É um, não é em Londres, nas bordas de Londres. O rio Thames está bem aqui pertinho também. Eu tenho o rio Thames lá perto da minha casa e aqui é mais perto da nascente dele. Um rio aqui você pode até nadar nele. Tá? A água é limpa, tem peixe, tem animais, né, que vivem, patos e gansos, né? É muito bonito. É uma marina muito bonita. Já andei pelo sol hoje, já tomei bastante sol. Então, estamos todos bem. O capítulo de hoje do profeta Ezequiel, que nós vamos ler, chama Ezequiel, o Atalaia. Atalaia é aquela pessoa que informa, né, que dá informação sobre tudo o que está acontecendo. O Atalaia, normalmente, ele fica num lugar mais alto para observar o que está acontecendo em volta e trazer informação para os dirigentes, para os governadores, para o rei, né? Então era essa a função do Atalaia, de anunciar as novidades ou o que tivesse para acontecer. O Atalaia era obrigado a, a falar, a proclamar, a anunciar, a registrar, né? De uma forma ou de outra, ele precisava passar a informação. É essa a função do Atalaia. Então, Ezequiel, o Atalaia. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Entendeu? A função do atalaia? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. Ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Gente, isso é sério. Por isso nós estamos aqui estudando os profetas do Velho Testamento, porque isso foi uma ordenança do Eterno para a minha vida. Então eu disse: Senhor, eu vou fazer, mesmo que isso seja não tão fácil, porque é todos os dias. Eu vou ter que tirar um horário para fazer isso todos os dias, né?
Por exemplo, eu estou aqui na casa do meu filho, num final de semana, e eu estou fazendo, certo? Mas se advertires o ímpio, cala a boca, são os cachorrinhos dele, ele tem um monte de cachorro. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, mas ele não se converta e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. O Senhor ainda está dizendo, você não precisa morrer. Eu estou te dando a oportunidade de viver. O que nós estamos fazendo aqui, estudando aqui, e isso vai ficar na internet pelo resto da eternidade, é para avisar as pessoas de fala portuguesa que há um caminho, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quem andar por Ele não vai se perder. E qual é o caminho do eterno? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não deseja para o próximo, você não vai fazer. Aquilo que você não deseja para você, você não vai fazer para o próximo. E respeitando e amando o Senhor, você vai amar o seu próximo também. Então, o começo desse caminho é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí vem o amor a você mesmo e amor ao próximo. Porque quando você ama o Senhor, você vai conhecer esse Senhor. Aí você vai ver que você é parte desse Senhor. E como parte desse homem, desse ser que é infinitamente bom, maravilhoso, que é um ser infinitamente misericordioso, ele nunca vai fazer mal para alguém. Então você não faz mal nem para você e nem para outros, porque você é parte dele. O que acontece quando o Senhor diz que traz a vara é consequência das suas próprias escolhas, dos seus próprios caminhos. O Senhor não traz mal para ninguém. As suas ações é que atraem esse mal para você. Versículo 12. Tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão. E a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter da sua impiedade. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Você pode passar a vida inteirinha fazendo bondade, mas se no final da sua vida você escorregar na banana e fizer maldade e morrer naquela maldade, toda a justiça que você fez antes não vai te valer. Se o ímpio fizer toda a impiedade, mas no final da vida dele ele retratar tudo aquilo que ele fez e ressarcir, pagar de volta todo o mal que ele fez, ele está salvo. Quando eu disser ao justo, versículo 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, é aquele que fala assim, não, tem gente que faz isso, né? Faz uma maldade muito grande, aí no outro dia vai na igreja e ora, aí volta, peca de novo, vai na igreja e ora. Né? Eu já vi muitos casos dessa forma. Passa a noite inteirinha na gandaia, fazendo tudo o que não presta. E de manhã, quando o sol nasce, corre para a igreja para rezar e acender vela. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça para praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá.
Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, se ele se converter e desfazer aquilo que ele fez, refazendo do lado bom, restituindo este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Toda... Quieta. É o jeito. São dois. Aqui dentro e tem dois lá fora. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. E a gente fala assim, mas como é que pode? O homem faz justiça a vida inteira e no final ele resolve fazer uma coisa errada, ele vai ser condenado por causa dessa única coisa errada que ele fez? Se ele morrer naquele errado que ele fez, sim. Se ele se converter, se ele se ressarcir, se ele se arrepender e devolver aquela maldade, né, e refazer aquilo que ele, né, de alguma forma restituir o que ele fez, aí não, né, gente? Aí o Senhor perdoa, porque ele fez a maldade, mas ele se restituiu ímpio, se pagando furtado, andando nos estatutos da vida, aí ele é perdoado. Depende da atitude com que você está fazendo no momento da sua partida. Versículo 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça. Não é só se arrepender, não, gente. Tem que fazer juízo e justiça. Viverá por isso mesmo. Então não é só ir lá na igreja e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Eu pequei essa noite, mas me perdoa. Aí, e não ressarcir o que ele fez? Como é que eu vou fazer um exemplo disso? Sem ofender ninguém. É difícil, né? Porque, por exemplo, se você vai no banco, né? Aí tem alguém que está lá pegando dinheiro e a pessoa esquece na caixa, imagina o cartão dele ou o dinheiro que ele foi buscar. Aí você vê aquilo acontecendo e você não faz nada para avisar para aquela pessoa. E você pega o cartão dela para usar depois, ou você pega o dinheiro que ela devia ter pego e esqueceu. Você viu a situação acontecendo e você não ajudou aquela pessoa. Você acha que isso é justo? E como é que você vai ressarcir isso? Você vai ter que entrar no banco, mostrar o cartão da pessoa, falar, olha, eu fiz isso errado. Entendeu? É um exemplo bem clássico, bem... Gente, quantas vezes já aconteceu comigo? Outro dia eu estava fazendo compra e aí caiu o dinheiro de uma pessoa no chão. E como eu estava no caixa, uma outra pessoa pensou que o dinheiro era meu. Aí ela falou assim, você deixou cair no chão. Aí eu olhei e falei assim, mas eu não uso dinheiro mais, eu só uso cartão, não tenho mais dinheiro. Porque tudo que entra para mim agora do governo é tudo pelo banco, então eu só uso cartão. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não, esse dinheiro não é meu. Aí a senhora que já estava saindo, que tinha perdido o dinheiro, ouviu, olhou para mim e falou assim, eu acho que esse dinheiro é seu, senhora. Aí ela foi lá e pegou, realmente era dela. Se eu fosse desonesta, né, naquele momento eu teria pecado. Eu teria pecado naquele momento, se eu tivesse pego aquilo que não era meu. Né? E o Senhor é tão misericordioso que outro dia, essa semana, eu fui fazer compra e eu deixei o meu carrinho do lado de fora do shopping
E eu esqueci de pegar a chave do carrinho. Deixei a chave na ignição e o carrinho ligado. Como ele não faz barulho, então a gente, né? Aí o rapaz que é vigia lá do shopping me viu entrando no shopping, viu que eu ia esquecer a chave do carrinho nele. Ele veio para mim e falou assim: senhora, aquele carrinho é seu, não é? Eu falei: é. Ele falou assim: a senhora esqueceu de pegar a chave. Gente, se eu deixo a chave naquele carrinho, eu não sei se eu ia encontrar o carrinho depois quando eu voltasse. Não sei, de repente até poderia, porque o rapaz não ia deixar ninguém levar o carrinho, porque ele sabia que o carrinho era meu. Mas a atitude dele de me avisar, eu falei: ó, obrigada por você ter me avisado, muita gratidão por você ter me avisado. Eu falei: eu estou ficando velha, esclerosada. Como é que sai, né, gente? Deixa a chave do carro. Eu estou pensando que eu estou no céu, ou que eu estou em Chipre antiga. Mas o Senhor recompensa quando você é honesto. O Senhor recompensa de uma forma ou de outra. Quantas vezes o Senhor já tem me recompensado pela honestidade, por não querer nada que não me pertença. Mas isso foi uma lição que eu tive que aprender a dura pena. Duras penas, porque no Brasil a gente tem essa cultura de take advantage, né? Você se beneficiar do erro dos outros, né, gente? E a gente tem que aprender a não fazer isso, assim, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Mas é isso aqui que o Senhor está dizendo. Eu dei simplesmente um exemplo para que vocês entendam o que é que o Senhor está dizendo. Versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e fazendo juízo e justiça, viverá por si mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então o Senhor, a nossa consciência, no final, vai nos julgar pelos nossos próprios caminhos. Uma das experiências de quase morte de uma pessoa, ela teve uma experiência muito interessante. Era uma senhora, e ela passou por uma operação, e aí ela ficou, né, morreu lá na mesa de operação, e os médicos conseguiram trazer ela de volta. Mas nesse período em que ela ficou assim, ela passou por um momento assim de julgamento, não julgamento, mas quando ela viu que ela tinha, ela falou assim: ai meu Deus, agora eu estou perdida, porque eu só fiz coisa ruim. E aí ela foi passando assim num caminho, e tinha um guia com ela, um ser que estava com ela, né, um anjo, alguma coisa assim. E aí ela conversou com ele e falou assim: nossa, agora que eu me perdi mesmo, eu tô, né, no buraco da cobra, porque eu não lembro de nada que eu tenha feito bom para não merecer, para merecer estar num paraíso, né? E ela foi andando, aí ela viu ela mesma assim numa floresta andando, e aí ela viu uma plantinha que estava quase morta. Ela foi lá, pegou aquela plantinha e replantou ela. Aí ela passando, viu uma pessoa que estava com sede, ela foi lá e ofereceu água para aquela pessoa. Então, aquilo deu para ela a experiência de que, às vezes, as pequenas coisas que a gente faz contam muito. Ela não precisava ter replantado aquela plantinha, mas ela fez. Então aquilo contou para ela como um ponto positivo, uma pedrinha, tá? Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça come e o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Então essas coisas pequenininhas que ela fez é que estavam pesando mais do que as coisas ruins que ela havia feito. Porque o Senhor é quem viu, ninguém mais viu. Só ela que sabia que ela tinha feito. Ela tinha até esquecido aqueles detalhes, ela nem lembrava daquilo. Era tão pequeno para ela que ela não lembrava, mas o Senhor lembrou. Então ela aprendeu uma lição quando ela voltou. As pequenas coisas são muito importantes.
Mas não é o que Jesus disse? É aquele que dá um copo de água para um filho meu? Pois é. As pequenas coisas, gente. Você não precisa sair da sua casa para ficar na praça pregando para ninguém, não. Dá um copo de água para uma pessoa que está passando na sua casa, perto da sua casa, num dia de sol, está muito quente. A pessoa está com muita sede. Oferece um copo de água, uma limonadinha, né? No Brasil a gente tinha muito não sei se ainda hoje, gente. Quando eu morava no Brasil e eu tinha as minhas crianças pequenas, quando eu passava os varredores de rua, eu oferecia para eles a água, limonada, essas coisas, as crianças que iam levar no portão para eles. Essas coisas é que contam, viu? A gente não imagina, mas é. Por isso que o Senhor está falando aqui, ó. Mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos. Uma lição a gente aprender, viu? Ó, casa de Israel. Explicação da queda de Jerusalém. No 12º ano, já é no 12º, não é mais no 11º, 12º ano do nosso exílio, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Lembra que o Senhor disse que um ia chegar para ele falar isso? Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Lembra que o Senhor falou da morte da esposa de Ezequiel, do momento da morte de Ezequiel. Ele não podia chorar, ele não podia clamar, ele não podia ter luto, né? Ele não podia participar do funeral da mulher dele, ele não podia fazer nada disso. E ele ia ficar sem falar, ele ia só gemer, lembra? Aqui ele está nos lembrando dessa situação. Todas essas profecias que foram feitas nesse período foram feitas entre a queda, a morte da esposa dele, que nós estamos estudando, a profecia contra Edom, profecia contra o Egito, todas essas profecias contra Moabe, todas essas profecias foram dadas do momento em que a mulher dele morreu, que foi a queda de Jerusalém, até o dia que foi o 12º ano, gente. Jerusalém caiu no 11º. Esse aqui já é o 12º ano. Então, foi um ano para a pessoa que escapou de lá chegar até Jeremias para dizer para ele que a cidade tinha caído. Jeremias já sabia que a cidade tinha caído. Ezequiel já sabia que a cidade tinha caído. Porque o Senhor mostrou para ele através da morte da esposa dele. E mostrou para todo mundo que estava lá no exílio que Jerusalém havia caído. É o que eu disse para vocês. Ezequiel era como se fosse o Wi-Fi de Jesus, de Deus, né, do Eterno. Ele era a Globo do Eterno. Ninguém gosta da Globo, né? Vamos falar Record, tá bom? Pois é, versículo 21. No 12º ano do nosso exílio, no 10º mês, aos 5 do mês, quer dizer, um ano e pouco depois, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que o homem viesse ter comigo pela manhã. Assim abriu-se a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Gente, o homem teve que ficar em silêncio mais de ano. Você aguentaria ficar calado um ano, só gemendo? Então veio a minha palavra do Senhor. Por certo, esse período em que ele dava essas profecias, ele escrevia as profecias e não falava, viu, gente? Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel dizem: Abraão era um só, contudo possui essa terra, mas nós somos muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, com sangue comeis e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais sangue a vez de possuir a terra? Eles estavam se comparando com Abraão, gente, olha que absurdo.
Vós que estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, a vez de possuir a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto eu vos entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará o seu soberbo poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um ao seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma ver, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Nada diferente dos dias de hoje, né, gente? Olha que tristeza. Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. E aí acabou o capítulo 33. Gente, é o que eu repito sempre, é como olhar no espelho. Olha no espelho hoje. Põe a igreja de hoje diante dessa situação. A mesma coisa, não mudamos nada. Tem uns pouquinhos Ezequiéis aqui, uns Jeremias ali. Mas o povo ouve? O povo muda os seus caminhos? Ou continuam praticando todas essas coisas que o povo de Israel praticou e foram destruídos? O Senhor falou aqui. Confiam em si mesmo, confiam na espada, confiam no poder do próprio braço, contaminando as famílias, tendo relações sexuais ilícitas, cometendo adultério, roubando um ao outro, maldizendo um ao outro, fofocando um do outro. É o que ele diz aqui, não é? Eles ficam nas portas falando. Olha aqui, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um com seu irmão. Vamos lá para a igreja ouvir o que o pastor vai falar hoje? E aí o pastor prega, o pastor se dá, diz a verdade, e ninguém ouve, sai, entra aqui, sai por aqui. Nós estamos estudando os profetas aqui, estamos vendo tudo o que aconteceu. E aí, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com essa igreja? O que vai acontecer com o que está acontecendo no mundo hoje? Vamos esperar coisas boas? Não. Não. Porque, olha aqui, eu vou julgar cada um conforme o seu caminho. Mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, diz o Senhor Deus de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Hoje eu andei lá na beira do rio, orei muito, pedindo a misericórdia do Eterno. Muito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.